No reino de Plutão, nada superficial sobrevive. Ele exige autenticidade e profundidade, nos empurrando a explorar o núcleo do nosso ser e emergir transformados. Essa é uma frase do professor Steven Forrest, da astrologia evolutiva, e encapsula muito poderosamente a energia dessa lua cheia em Capricórnio. Fazia muito tempo que eu não via uma lua cheia com um céu tão movimentado, tão cheio de coisas profundas e intensas acontecendo no céu. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre alguns aspectos principais, os grandes chamados de despertar que o céu está nos propondo e algumas dicas de como você pode navegar esse céu da melhor forma possível. Vamos junto! Seja muito bem-vindo a esse canal Astrology by Ariel. Eu sou Ariel Munique, astróloga, e eu trago para você aqui mensagens sobre o cosmos, sobre astrologia, espiritualidade e como você pode utilizar essa ferramenta de autoconhecimento, esse conhecimento do céu na sua vida prática. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre a lua cheia em Capricórnio, que acontecerá no dia 21 de julho, 7h17 da manhã, horário de Brasília. Então, dependendo de onde você estiver no globo terrestre, esse horário muda. Mas a maioria das pessoas experienciarão essa lua cheia nesse dia 21 de julho. Tem muitas particularidades, peculiaridades nesse céu dessa lua cheia em Capricórnio. A lua cheia, ela representa um momento de culminação, florescimento. Ápice, é o ápice de um ciclo lunar. Astrologicamente falando, a lua cheia acontece quando o Sol está em um signo e a Lua está fazendo uma oposição exata. Nesse caso, o Sol está no grau 29 de Câncer e a Lua, consequentemente, está no grau 29 de Capricórnio. Só de eu falar isso, se você estuda astrologia, você já pode ter percebido que existe já uma carga muito intensa nessa frase que eu acabei de falar. O Sol no grau 29 de Câncer e a Lua no grau 29 de Capricórnio, pois todos esses dois luminares estão no grau 29, que é um grau anarético. Já já eu explico sobre isso. Só que fora isso, existe o fato também que é a segunda lua cheia em Capricórnio. No dia 21 de junho, mês passado, aconteceu também uma lua cheia em Capricórnio, só que no grau 1. Isso não acontece sempre. Geralmente, cada lua cheia, cada lua nova é em um signo diferente. Só que esse ano nós fomos agraciados por essa oportunidade de culminar, de transcender, de transbordar, de encerrar ciclos dentro dessa área de Capricórnio, dentro do nosso mapa astral, 2 vezes. Então é muito, muito importante você perceber qual área do teu mapa astral, qual casa astrológica esse signo, governa. Qual casa astrológica? Porque essa casa astrológica está sendo aí super mexida, recebendo esse super chamado de transformação, de encerramento, de florescimento, de culminar dessas 2 luas cheias em Capricórnio. Existem diversos aspectos planetários acontecendo no céu. Eu vou tentar resumir um pouco deles e te dando algumas dicas de como você pode navegar realmente esse céu, porque realmente está bem complexo, tem muitas energias disponíveis para nós. Se você parar para pensar, nós somos como grandes rádios, estações de rádios. Todas as correntes, todas as frequências estão disponíveis para nós. Dependendo da maneira como nós sintonizamos o nosso aparelho de rádio, que no caso é a nossa carne, é a nossa existência, o nosso caminhar, a maneira como nós ajustamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, nós nos conectamos com a frequência X ou Y. Você vai no seu carro, por exemplo, você liga o carro e liga o som. Liga na rádio, você consegue mudar de estações. Então, o mesmo rádio tem a habilidade de conectar-se a diversas frequências, diversas estações de rádio. Da mesma forma, nós, como seres, esse pacote de carne, de átomos, uma bola eletromagnética caminhando aqui na Terra, nós temos a capacidade de se conectar com diversos tipos de energia. Eu estou falando isso porque esse céu, você pode perceber que esse céu está muito movimentado. Você pode perceber que tem muitas linhas fortes, que são essas linhas azuis e essas linhas vermelhas no céu. Isso significa que os planetas estão se conversando. E essas conversas, tem umas conversas mais intensas,
intensas, umas conversas mais alegres, umas conversas um pouco mais inovadoras, umas conversas um pouco mais densas. Então vai depender muito da caminhada, da consciência de cada um, de nós, para a gente se conectar com certos tipos de energia, porque tem vários, é um banquete energético que nós estamos recebendo no momento dessa lua cheia. A primeira coisa que eu quero conversar com você é o fato dessa lua cheia estar acontecendo aí em grau anarético, né? O Sol no grau 29 e a Lua no grau 29. O grau 29, ele dentro da astrologia kármica, ele é chamado de grau anarético, o grau kármico, e ele traz consigo essa energia de encerramento e também um senso de urgência muito, muito forte. É como se fosse, assim, os 45 segundos do segundo tempo, né? Dentro de um jogo de futebol. Existe aquele senso de urgência, de você dar o máximo, de você dar o último gás, é ali o último pênalti, né, que vai decidir que se você ganha aquele torneio. Esse senso de urgência é a última coisa, depende de você e existe aquela carga de urgência muito forte. Então essa é a energia dessa lua cheia. Então a lua cheia já traz esse momento de culminação, encerramento, de florescimento, e o fato de ser no grau 29 pode trazer para a superfície questões que você precisa resolver. Situações, sensações, cenários, pode chegar a um ápice para que você enfrente aquilo de frente, né? Como se você estivesse sendo colocado aí contra a parede com relação a alguma coisa. Provavelmente algum tema relacionado à casa astrológica que você tem Capricórnio dentro do seu mapa, e provavelmente também podem ser temas relacionados à energia capricorniana, né, que é com relação à tua estrutura, à tua disciplina, às tuas ambições, à tua carreira, como que está o teu campo das realizações, das tuas manifestações, como que você está caminhando de forma responsável para que as coisas que você deseja se realizem. Talvez seja o momento de finalizar projetos, de fazer as perguntas certas, de perceber que se existem questões aí pendentes dentro da tua vida, fios soltos, is sem os pingos. E você precisa encarar tudo isso de frente para você se preparar para uma nova etapa. E isso podem ser questões da vida corriqueira, da vida prática mesmo, da tua vida cotidiana, que você consegue olhar ao redor e perceber, ou pode realmente ser coisas que sejam kármicas, né? Porque a gente está falando de grau kármico, a gente está falando de um eixo, né, que é Câncer e Capricórnio, que fala sobre o nosso eixo fundamental da estrutura da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, das nossas ambições e dos padrões de governança interna, né, de autoridade dentro da nossa vida, que vem de longas datas. Tenho conversado até bastante, estou aqui na casa da minha sogra e nós conversamos bastante sobre a história mesmo da família, né? O meu marido, ele vem de uma família que tem uma história bem intensa, né? Porque o avô dele, o avô paterno, participou das guerras mundiais. E a gente tem conversado bastante, né, sobre os traumas e a carga, né, kármica que uma família carrega, né? Perceber como o pai dele recebeu alguns condicionamentos, como meu marido recebeu alguns condicionamentos, como ela também recebeu alguns condicionamentos, né, da família dela. E como é muito bonito a gente perceber, bonito ao mesmo tempo intenso e pesado, né, como que a gente realmente carrega muitos pesos, condicionamentos, memórias, traumas da nossa história, da nossa linhagem. E esse eixo Câncer e Capricórnio fala bastante sobre isso. E isso é um grau de encerramento, de você perceber, de ter as conversas importantes que precisam acontecer. E aí, se já não bastasse, né, o fato dessa lua cheia estar acontecendo em um grau kármico, no grau 29, está fazendo uma conjunção com Plutão. Plutão está no grau 0 de Aquário, ou seja, está muito junto. Vou colocar aqui na tela, né, a imagem, você vai perceber que a Lua está muito, muito próxima de Plutão. Então isso acrescenta uma intensidade exorbitante para essa Lua cheia. Plutão, ele traz essa energia do que precisa morrer. Se a gente está falando de um grau kármico, de um grau de encerramento, que é o grau 29, essa conjunção com Plutão redobra esse simbolismo de encerramento, de morte, de transformação. Só que Plutão, ele não traz coisas assim leves, sabe? Tipo, os nossos grandes sonhos e as coisas bonitas e as coisas gostosas. Não, ele fala geralmente de coisas intensas, coisas que você precisa olhar, coisas que a gente muitas vezes coloca para debaixo do tapete. Traz aí temáticas realmente de onde você coloca o teu poder, onde você terceirizou a autoridade dentro da tua vida.
o que você faz, né, com tudo aquilo que você carrega dentro de si. Se a gente perceber como esse ser que caminha com toda a nossa história impregnada dentro da nossa pele, impregnada dentro dos nossos tecidos, em cada célula do nosso corpo, a gente começa a se questionar, perceber que as coisas que acontecem na nossa vida são enraizadas em padrões que estão aí guiando o nosso subconsciente, nosso inconsciente, as nossas escolhas, as nossas prioridades, trazendo realmente até mesmo as questões das nossas doenças físicas, as nossas sensações físicas. A gente não consegue perceber as razões das coisas que acontecem na nossa vida, no nosso físico, nas nossas escolhas, por conta dessa desconexão com o nosso corpo, desconexão com o silêncio interno, né? Com essa percepção do que acontece dentro de nós. E essa lua cheia pode trazer, né, isso para a superfície, o quanto que a gente esconde a podridão, esconde os medos, esconde as vulnerabilidades, esconde os nossos traumas, esconde a nossa história, porque a gente não quer, né, ser julgado, porque a gente tem vergonha, porque a gente quer esquecer, porque a gente não quer olhar, né? Então pode ser uma lua cheia que a gente tem que realmente olhar para as coisas que a gente escondeu ou para as coisas que estão debaixo do tapete, porque Plutão fala sobre segredos e a lua cheia fala sobre revelar aquilo que estava escondido, revelar aquilo que estava na escuridão, porque a lua cheia ela é o luminar que ilumina a noite. Então, tem um simbolismo muito forte de grandes revelações de coisas que estavam escondidas, de segredos, de partes de nós que estavam inconscientes, né? De trazer isso para a consciência. Plutão, nesse momento, está retrógrado. Isso é uma informação bem interessante, porque os efeitos dessa lua cheia, ela não vai ser somente nessa semana de lua cheia. Por quê? Porque essa lua cheia está acontecendo no grau 29 de Capricórnio, em conjunção com Plutão. E já no dia 2 de setembro, Plutão vai para o grau 29 de Capricórnio, porque ele está retrógrado, né? Ele está no grau 0 de Aquário. Como ele anda muito devagar, ele vai passar o mês de agosto inteiro nesse grau 0 de Aquário, e no dia 2 de setembro ele caminha um grauzinho, né, um pouquinho para trás, e entra em Capricórnio no grau 29. E ele vai ficar no grau 29 setembro, outubro, novembro. Ele fica aí 3 meses no grau 29, cravado aí nesse lugar onde está acontecendo essa lua cheia. E é a última vez que Plutão estará aí, nesse grau 29, pelo resto da nossa história aqui na Terra. Pelo menos nesse corpo onde nós nos encontramos agora. Porque depois que ele entrar aí novamente em Aquário, ele ficará em Aquário aí pelos próximos aí 20 anos. Traz ainda um simbolismo ainda mais forte para essa lua cheia, porque é no grau kármico, é nesse grau 29, é em conjunção com Plutão. Depois Plutão entra nesse grau 29, é a última vez que Plutão estará nesse grau 29 de Capricórnio. Então existe alguma coisa, seja de forma pessoal, seja de forma coletiva, alguma coisa nós precisamos compreender sobre esse grau 29. Senão isso não estaria acontecendo. Quero que isso fique muito claro, que nada é por acaso. O que será que dentro da tua vida você precisa compreender sobre o grau 29 de Capricórnio, sobre essa questão das nossas ambições, da nossa motivação, da nossa autoridade, da nossa estrutura que precisa ser reestruturada? Algo dentro da nossa estrutura interna ou externa precisa morrer para que algo floresça, né? Algo precisa ser colocado de lado, precisa ser destruído, demolido, reciclado, para que algo novo tenha espaço para aparecer dentro da nossa vida. Isso é muito, muito forte, né? Até porque esse Plutão, ele está fazendo um trígono com Marte nesse momento da lua cheia. Eu vou colocar aqui na tela, você pode perceber que está o Sol e a Lua no grau 29. O Plutão está no grau 0 de Aquário fazendo um trígono com Marte, que acabou de entrar no signo de Gêmeos, está fazendo aí um trígono. Marte no grau 0 de Gêmeos fazendo um trígono com Plutão em Aquário no grau 0 de Aquário. Então isso pede muito forte para que nós alinhemos as nossas ações. Esse trígono de Marte com Plutão no grau 0, que é um grau iniciático, que também é um grau 0, percebe uma lua cheia de grau anarético, né, nesse mapa. É um grau iniciático, é um grau de alinhamento das nossas intenções, das nossas ações. Primeiro, me fala muito sobre o que a gente precisa deixar morrer,
mas algo que nós precisamos iniciar. Não é simplesmente você se colocar num lugar de vítima e perceber tudo que está se repetindo, e meu Deus, tudo que precisa morrer, e tudo que, ai meu Deus, que sofrimento. Não é essa a energética. A energética é você reconhecer de um lugar de poder e se colocar nesse lugar de motivação, é quase uma ação obstinada, determinada, entusiasmada, curiosa, né? Porque é Marte em Gêmeos. Uma ação curiosa para o novo, curiosa para a transformação. É uma energia de novas ideias, de colaboração, de inovação. É uma energia muito forte para inícios de projetos transformadores dentro da tua vida. É lógico que isso só pode acontecer se você criou espaço para isso. É por isso que eu comecei esse vídeo tanto falando dessas transformações, dessa percepção dos condicionamentos, percepção do que precisa ser deixado de lado. Isso me lembra muito a primeira vez que eu tomei ayahuasca. Eu geralmente não falo muito sobre isso, né? Mas a primeira vez que eu tomei ayahuasca, lá em 2016, eu tive uma experiência de morte. E eu lembro de estar em posição fetal mesmo, deitada assim no chão, no meio da noite, assim, durante a cerimônia. E eu me ver completamente congelada, assim. E congelada e morta, eu me via morta. E dentro das mirações, né, quem já tomou a medicina sabe mais ou menos o que eu tô falando. Primeiro de tudo que é impossível a gente colocar em palavras o que a gente experiencia dentro da cerimônia, mas tentando aqui colocar em palavras, eu lembro de ter essas mirações e me perceber morta, e algo me falava que precisava de muita coragem para deixar morrer. Essa percepção era muito clara no meu coração, que quanto mais eu lutava contra aquela morte, quanto mais eu resistia àquela morte, mais aquilo era doloroso. Mas que cruzar essa resistência precisava de muita coragem. E aí eu tomei o passo de coragem, né? De se render. De se render à força, né? A força da medicina, a força dessa morte, a força do que precisava realmente ser dissolvido naquele momento. E aí, no momento que eu me rendi, eu lembro de ver muitas cores, né, de muitas mandalas de cores assim, e uma força muito grande, como se fosse realmente uma força de um renascimento mesmo, assim. E aí eu me levantei, e aí passou-se um tempo, a gente perde assim a noção de tempo e espaço, mas passou-se um tempo, e eu comecei a ver, e as deusas, né, naquela época eu praticava muito yoga, estava muito, muito conectada com a egrégora do yoga, vieram Durga, né, que é a deusa Durga, e Lakshmi, para falar comigo. E eu lembro de receber uma bênção delas, assim, muitas bênçãos e, tipo, uma chuva, assim, no meu chakra da coroa, de bênçãos para esse novo ciclo que estava iniciando. E eu sinto que essa energia dessa lua cheia, que pode vir para nós em diversas maneiras, que isso pode acontecer na vida das pessoas, mas essa energia dessa percepção de onde nós estamos resistindo, lutando, não se rendendo às coisas que precisam morrer. Perceber essa coragem, né? Essa coragem plutônica, essa coragem marciana que nós precisamos ter para encarar o fim dos ciclos, para encarar a morte dos ciclos, né? A morte das coisas que precisam morrer. Mas que quando nós ultrapassamos, né? Atravessamos essa ponte, existe muitas bênçãos, existem muitas oportunidades, existem infinitas conexões, portas que se abrirão quando nós tomamos esse passo de coragem dentro do desconhecido, dentro dessa transformação. E aí, pegando esse gancho, né, do positivo que existe do outro lado da ponte, existem aqui alguns aspectos muito positivos que falam sobre essa promessa. E o primeiro deles que eu quero falar para você é sobre um sextil que está acontecendo muito bonito entre a Vênus no grau 12 de Leão, no grau 11 de Leão, fazendo aí um sextil com Júpiter no grau 12 de Gêmeos. Então, os dois benéficos, Júpiter, grande benéfico, e a Vênus, a nossa pequena benéfica, estão se conversando por sextil, que é um aspecto de ajuda. E eu vejo muito isso, né, como se fosse Lakshmi, né, que é a Vênus, né, essa personificação de Vênus mesmo, né, da abundância, do amor, da graciosidade, e Júpiter, né, que é essa grandiosidade, essa grande bênção, muito Durga. E
como que a gente consegue receber, né, as bênçãos desses arquétipos, né, da curiosidade, da expansão da mente, da percepção das nossas conexões, das bênçãos que nós podemos trazer através da nossa palavra, do nosso conhecimento, da expansão da nossa consciência e desse grande reconhecimento dos nossos talentos, a doação e a generosidade dentro das nossas relações, esse relacionar-se de um lugar autêntico, completo, cheio, né? Essa vontade de doar-se, de abençoar o outro, né? E ser abençoado também por conta das nossas relações. Então isso é uma promessa muito bonita que está acontecendo no céu. Uma outra promessa muito interessante que está acontecendo no céu é que a lua cheia, o céu da lua cheia, tanto o sol quanto a lua no grau 29 estão conversando com Netuno, também no grau 29. Então, o Sol está no grau 29 de Câncer, fazendo um trígono, que é um aspecto de bênção, com Netuno no grau 29 de Peixes. E a Lua, no grau 29 de Capricórnio, está fazendo um sextil, que é um aspecto de ajuda, com Netuno no grau 29 de Peixes. Trazendo essa percepção de que quando você atravessa o desconhecido, permite, né, tudo isso que eu falei aqui no vídeo, os teus sonhos, né, que é Netuno, a fantasia, a espiritualidade, o sutil se abrirá, né, para todos nós. Né? Netuno em Peixes fala sobre os nossos sonhos, a nossa capacidade de se render àquilo que é invisível, a espiritualidade, as coisas que nós não conseguimos explicar com palavras, mas que nós sentimos de forma intuitiva. Então existe um portal muito forte da intuitividade, dos downloads mesmo, né, do cosmo, de cura, de perdão, de encerramento muito forte dentro desse céu de lua cheia. Um último ponto que eu queria trazer para você aqui, né, tá um céu realmente bem complexo, cheio de coisa pra gente falar, mas um último ponto que eu queria trazer para você aqui é sobre a conexão de Urano no grau 26 de Touro, fazendo essa conjunção com Algol, aí a estrela fixa que tá todo mundo falando sobre. Urano no grau 26 fazendo uma quadratura com Mercúrio no grau 26 de Leão, trazendo um grande boom para a nossa capacidade de pensar, inovar, trazendo mudanças inesperadas, downloads, pensamentos, ideias, conexões inesperadas. Grande momento para a gente transformar padrões antigos de pensamento, padrões antigos do nosso eu, né? Porque Mercúrio está em Leão, falando da nossa identidade, de transformação da maneira como nós nos conectamos, da maneira como nós nos colocamos no mundo, ou até mesmo inovação e mudança e quebra de padrões de como nós pensamos e falamos sobre nós mesmos, da nossa imagem, de quem nós somos, o teu eu que precisa ser transformado. Talvez o seu eu de ontem não queira mais ser apresentado, não queira mais ser manifesto, não queira mais se comunicar da mesma forma depois dessa lua cheia. Incrível, né? E que bom. Vamos de uma carta para essa lua cheia. O oráculo que eu tenho utilizado é esse aqui, The Archetypes Guidebook, The Why Don't Know. E a carta que veio foi essa carta aqui, The Forest. Vamos ler junto? Considere por um momento a sua memória mais antiga da floresta. É provável que ela inclua toda a dinâmica mítica desse espaço arquetípico. Um pouco de medo, de encantamento, talvez perdendo o seu caminho, talvez descubra um tesouro místico secreto. Assim como a magia da floresta, é necessário primeiro que você entre nele e depois se perca nele. Uau! Você pode pensar que tem um caminho que leva você diretamente ao destino, mas logo você descobrirá o caminho ainda não percorrido, o caminho sem caminho. Há armadilhas, folhagem densa e muitos nós, mas igualmente presente há luz das fadas e amigos pelo caminho. Você está em uma aventura agora. Não há como voltar para trás. Então, abrace a luz fraca no movimento das sombras, seja isso literal ou imaginário. Enfrente a floresta e se perca sendo encontrado. Gente, que carta é essa para esse céu? Esse arquétipo quando na luz. Você vê a magia, você tem a energia de uma criança em busca das aventuras. Quando está na sombra, pode existir selvageria
e densidade. E diz aqui que se você sai da floresta sem a sensação de estar perdido, você estava simplesmente em um emaranhadinho de árvores. A verdadeira experiência desse arquétipo requer que você se perca a ponto de passar pelo menos uma noite aterrorizado pela sua vida. É bem essa história de Plutão aí no meio disso tudo, né? Essa experiência realmente de estar morrendo, né? De encerramento e de se perceber, né? De caminhar o caminho que ainda não foi percorrido. Gente, eu achei incrível essa carta. Não tenho nem palavras para acrescentar, sinceramente. Algumas coisas que você pode fazer, né, durante essa lua cheia para você experienciar essas sensações, né, que estão disponíveis, né? Primeiro, você se perceber toda essa questão da autoridade, do poder dentro da tua vida e a questão da estrutura da tua vida, o que precisa ser reestruturado e o que precisa ser dissolvido para que algo novo aconteça, né? Para que você encontre um caminho, que você encontre depois que você se perdeu. Muito legal também fazer qualquer tipo de ritual de limpeza, seja carta, seja encerramento, seja banho de descarrego, seja encerrar alguma coisa, alguma situação mesmo dentro da tua vida, escalda-pés, muito interessante para isso. Muito legal também você fazer água lunar, né? Você colocar aí uma garrafa de água de vidro, né, para receber a luz dessa lua e perceber que essa luz da lua vai ser uma energia, essa água lunar vai ser uma energia realmente de limpeza e reestruturação da tua vida. E por último, muito interessante você pausar. Essa lua cheia não é uma lua cheia para muitas celebrações, para colocar muito para fora. É realmente uma lua cheia de muito encerramento. Você percebe que tem muitos planetas em grau kármico, né? Plutão, Marte, Sol, Lua, Netuno, muitos planetas em grau anarético, em grau kármico. Então é muito interessante você parar para internalizar e perceber, né, o que precisa ser iniciado com muita coragem, com muita curiosidade, né, com muito encantamento por caminhos novos, né, que é o que a carta fala, que é que Júpiter, né, fazendo sextil aí com a Vênus fala, que é o que Netuno pede também. Então eu espero, né, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Comenta aqui embaixo se fez sentido, se você gostou desse vídeo, se a carta fez sentido para você como fez para mim. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, né, com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Namastê!